Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Tubivap. Meu nome é Henrique Menezes e irei apresentar um paper sobre análise de falha. E antes de iniciar, gostaria de deixar um convite, caso você ou sua empresa esteja necessitando de uma análise de falhas em turbinas a vapor ou compressores centrífugos, pode entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp na descrição do vídeo que poderemos ajudar a solucionar o problema. Então, primeiramente, será apresentado um exemplo de falha na raiz de uma palheta e a metodologia de análise da falha vai ser explicada. Na sequência, para prevenir esse tipo de falha, é importante estimar com precisão a vida residual de um rotor. Embora o EPRI tenha publicado vários métodos para prever a vida útil restante do rotor, a taxa de propagação de trincas devido ao SCC depende muito do material do rotor. Portanto, a taxa de propagação de trincas foi determinada realizando testes de propagação de SCC em condições semelhantes baseado em um material específico de rotor de baixa liga. É um aço forjado, níquel-cromo, molibdênio vanádio. Então vamos ver agora um exemplo de ocorrência de SCC em um rotor de turbina a vapor. Então quando a água de alimentação da caldeira e a água da caldeira são tratadas com produtos químicos cáusticos, por exemplo, o NaOH, as superfícies do rotor, especialmente em espaços apertados, fissuras, não fissura, mas gaps, podem acumular materiais corrosivos em estágios onde existem condições transitórias de umidade. Essa zona é definida como estágios que contêm de 2 a 6% de umidade, tipo. E essa acumulação pode eventualmente levar à propagação de trincas por SCC. E no caso em questão, esse que nós vamos avaliar aqui no paper, as trincas foram detectadas durante a inspeção por phased array nas raízes em T do nono estágio de uma turbina a vapor que acionava um compressor de gás de processo. Esse motor estava em operação por 8 anos, de 2001 a 2009, e o disco do nono estágio estava localizado nessa zona de transição. E a gente vê aqui na tabela as condições de operação da turbina, uma máquina de extração e condensação, 4.000 RPM, 500 graus Celsius de vapor vivo, o escape a 50 graus, uma temperatura típica aí, máquinas de condensação, vapor de entrada a 120 kg, condensação a 0,14 kg por centímetro quadrado, e o material do rotor é um material em níquel, cromo, molibdênio, vanádio forjado. É um rotor sólido de 11 estágios, conforme essa figura que a gente observa aqui no vídeo. Então, 4,5 metros de comprimento, um rotor aqui com mais de 1,5 metro de diâmetro aqui no último estágio, e aqui a região onde foi feito o phased array, nessa direção, no sentido da raiz em T do estágio em questão. E aí vamos ver qual foi o resultado dessa investigação. A análise química identificou a presença de cloro nas incrustações dentro da trinca, confirmando a existência de materiais corrosivos no ambiente durante a propagação da trinca. Os resultados estão detalhados aqui nessa tabela. A análise da superfície de fratura foi conduzida por um microscópio de varredura eletrônica para a trinca, que está aqui identificada, e aqui foi a região que foi avaliada, revelando novos detalhes importantes conforme mostrado nas figuras 11 e 12. Aqui a gente tem então a foto ampliada aqui da trinca e aqui com as imagens da microscopia por varredura eletrônica. Aí essa tabela, a tabela 3, ela dá alguns dados interessantes para a gente analisar, referentes ao oitavo e nono estágio da turbina em questão, que apresentaram trincas, após 8 anos de operação, quando foi feito o ensaio de phased array, confirmado por um ensaio de partícula magnética. Então, em 8 anos, qual que era a situação do rotor? Tinha uma trinca de 1,9 milímetros de extensão no oitavo estágio e uma trinca de 5,9 milímetros de extensão no nono estágio. E aí eles calcularam qual que seria a máxima extensão da trinca, ou profundidade da trinca, em 5,8 milímetros para o oitavo e 6,6 milímetros para o nono estágio. E estimaram, com a equação da EPRI, que a taxa de propagação da trinca seria da ordem de 1,5 milímetro por ano para o oitavo estágio e 1 milímetro por ano para o nono estágio. E aí chegaria, nessas dimensões aqui indicadas nessa coluna, em 2,6 anos para o oitavo estágio ou 0,6 anos, aqui não está batendo aqui a informação, ainda mais no texto aqui ele indica que seria 0,6 anos, um pouco mais de 6 meses, para o nono estágio. Aí, como resultado dos testes, nós temos a figura 17, onde podemos observar que os pontos em azul representam os dados do teste para cada caso, e a linha tracejada mostra a taxa de propagação de trinca esperada. Também mostramos a taxa de propagação de trinca esperada pela linha EPRI, por essa linha marrom aqui, definida pela equação da EPRI, uma questão de escoamento de 773 megapascal e uma temperatura de 120 graus Celsius. Durante a execução do teste, não teve trincas, ou não teve propagação de trinca entre 30 e 40 megapascal raiz do metro. Mas, tecnicamente, a taxa de crescimento dessas trincas, nessas condições, pode ser medida se o teste continuar por mais tempo.